Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? É isso aí, sejam bem-vindos. É uma honra tê-los aqui novamente. Então, gente, no outro vídeo nós vimos o tarô, né? E nós vimos as fases da nossa vida dentro do tarô, ok? E agora nós vamos ver o tarô sobre o aspecto divinatório e hermético, ok? Beleza, então. Mas antes de começar, gente, eu queria falar uma coisinha legal, né, para a gente poder, assim, entender bem o hermetismo, entender bem a, a tradição do Sol e da Lua, entender bem todo esse conhecimento que a gente está tendo sobre o tarô e essa coisa toda. Porque muita gente chega, às vezes, e pergunta assim, espera lá, como que eu vou utilizar isso na minha vida? Né? O que isso vai beneficiar na minha vida? Espera lá. Então eu entro com uma resposta, mas que é uma pergunta. Como você utiliza o ar na sua vida? Como você utiliza a gravidade na sua vida? Entendeu? O ar já está aí. A gente que tem que se adaptar a ele, não é verdade? A gravidade também. A gente quando cresce, é bebezinho, começa a andar, então perde o equilíbrio, porque ele ainda não aprendeu, o cérebro ainda não aprendeu o centro de gravidade. E na velhice ocorre o mesmo, tá? A pessoa cambaleia, perde o centro. Por quê? Porque ela deixa de reconhecer a gravidade, o cérebro começa a fazer isso. Então é importante que a gente sempre lembre disso, que a gravidade está aí, que o ar está aí, que a gente precisa respirar, precisa se equilibrar, e é dar uma ordem para o cérebro, né, que quando chega, né, a velhice, o cérebro vai falhando um pouquinho. Então é bom começar a dar as ordens para ele. Olha, existe a gravidade. Não esquece da gravidade, não esquece do ar. Por que você acha que o yoga, a pessoa que faz yoga, ou então meditação, ela tem uma saúde boa, tem uma saúde legal? Por causa da respiração. Ela se concentra primeiro na respiração. E quase todo dia ela pega um costume, né, um ritmo de fazer isso diário. Então ela começa a ter consciência de que ela tem que prestar atenção na respiração dela. E com isso ela vai impregnando todo o corpo dela com essa energia, né? Não só do ar, mas tudo, né, que tem fora, dentro do ar, né? Então é isso, a própria consciência da pessoa, né? Na meditação também. A pessoa pensa primeiro, vai trabalhando toda a respiração. E existem diversos tipos de respiração, né? Tanto para fazer yoga como meditação. E aí vai. A mesma coisa acontece também com a gente. Porque em academias a pessoa põe aquelas bolas, né, achatadas para a pessoa pisar em cima para começar a recobrar o equilíbrio. É um exercício para o cérebro. O cérebro começa a relembrar isso, né? Então é importante a gente relembrar tudo isso. Não só para o ar e tal. E a mesma coisa acontece com o hermetismo. Os 7 princípios herméticos. Vamos supor o mental, a lei da correspondência, né? A lei da vibração, a polaridade, depois o ritmo, né? E aí vai, né? Tem causa e efeito, gênero. Então, e é tudo isso, gente. Só que a gente tem que se adaptar a essas energias, porque essas energias já estão aí antes mesmo daqui do que o planeta. O planeta nem existia aqui, nem a civilização, nem nada. Essas leis já existiam. Então é a gente que tem que se adaptar a elas, saber que elas estão aí. Tá? Que nem o próprio princípio do ritmo, que são ciclos. Que a vida são ciclos e que eu tenho que caminhar de acordo com os ciclos da vida, de acordo com o que o universo faz. Né? Lembra da nossa jornada, da jornada do herói, aqui pelo tarô, das fases da nossa vida, que legal. Então, a mesma coisa.
E essas fases, durante a nossa vida, é o que é o normal. Nascimento, vida e morte. Né? Tem um ciclo, segue um ciclo. E nesse meio tempo, em vida, tem várias fases que a gente passa que é a mesma para todo mundo. Entendeu? Só que a gente tem que se adaptar a elas. Então, a gente procura vivenciar da melhor maneira possível. Que nem com o ar. Como que eu vou utilizar o ar da melhor maneira possível? É fazendo uma boa yoga, né? Uma boa meditação e saber respirar. Lembrar sempre disso. Fazer uns exercícios de respiração todo dia. Os olhos também. Você pode fazer um exercício com os olhos. E aí por diante. Tá? É legal. E na jornada do herói, gente, vamos supor, começa com o mago. Lembra? O grande, ou melhor, com o louco. Aqui, ó. É que eu tinha pego o mago. O louco. Começa com o louco, o andarilho. E ele faz toda a jornada do herói. Gente, antes de começar a falar, também quero dizer mais uma coisinha. Por que eu falo sempre a jornada do herói? Né, que nós todos temos a jornada do herói. Bom, quem surgiu com essa coisa, né, com essa conversa de jornada do herói, foi Joseph Campbell, um americano muito estudioso. Ele era mitólogo, tá? E ele estudou a vida toda, desde pequenininho. Ele, quando era criança, já era uma criança prodígio, tinha um conhecimento fantástico, já lia, já fazia um monte de coisa. E o pai dele viu que era uma criança excepcional e levava ele para todo canto e principalmente, né, resolveu levar o garoto para o museu. E ele foi num museu histórico, né, de Nova York. E o menino ficou encantado com as coisas, né? Museu de História Natural, né, vendo animais empalhados, índios siúques, né, estátuas de índios siúques, né, fazendo com a tendinha, com fogo ali e tal. E ele escutou uma história dos índios, né, e ele falou, nossa, pai, os índios eles eram muito inteligentes, né, eles tinham uma filosofia de vida, e ele já falava, né, sobre filosofia, isso, essa questão toda. O garoto tinha uns 7, 8 anos, já tinha essa mentalidade. Nossa, que bacana, acho que é isso que eu quero fazer, eu quero estudar todo esse povo antigo, né? Porque eles têm muito conhecimento. E o garoto percebeu isso e começou a estudar. Ele lia. Teve uma fase da vida dele que ele pegou 5 anos para ler mesmo. Acho que ele lia umas 12 horas, mais ou menos, isso é o que falam, durante, vamos supor, no dia, né? Entre dia e noite ele lia 12 horas. Foi a meta dele, né? Isso daí, ler bastante. Depois disso ele foi professor, tal, e ele entendia de línguas antigas, aprendeu muitas línguas, ele sabia muito sobre Freud e Jung, o cara sabia de um monte de coisa. E daí ele resolveu viajar, é lógico, porque só livros não adianta, você tem que ir na pesquisa de campo, né? E ele resolveu viajar para conhecer as culturas do mundo e as filosofias, né? E daí ele foi para a Grécia conhecer a cultura grega, né? E também a mitologia grega. Ele leu muito sobre mitologia grega, mitologia hindu, mitologia nórdica, mitologia celta, mitologia dos índios norte-americanos. E aí ele aprendeu um monte de coisa. Só que daí que ele sacou uma coisa e falou assim, pera lá, todas as mitologias possuem heróis, né, arquétipos do herói, arquétipos da grande mãe, arquétipos do velho sábio. Aí ele falou assim, pô, mas dentre os heróis é muito igual a história deles, se passa a mesma coisa. E foi daí que ele criou um monomito, um mito para todas as mitologias. Olha que legal, né? Então esse monomito, ele é dividido em 12 partes, né? 12 fases. E na primeira fase diz que, né, o mundo comum. O herói está no mundo comum, aqui é o nosso mundo. E o herói não é nada, segue uma vidinha lá, tal,
né? E beleza. E de repente, na segunda fase, ele recebe um chamado de um mestre, isso, aquilo, para ir numa missão muito importante. E só que ele fica com medo, né? Ele fala, não, não é para mim, eu sou pequenininho aí, isso daí é missão de herói mesmo, né? Não, mas você vai ver e tal. E chega, daí na terceira fase, ele pensa, reflete sobre tudo, ele fala, vamos lá, vamos ver o que vai dar essa história. O mesmo ocorre na nossa vida. A gente está lá, o mesmo ocorreu na minha vida, vou dar um exemplo, estava lá quietinho no meu mundo, fazendo minhas coisas, de repente veio uma pessoa e falou, né, e falou com a minha mãe, isso, aquilo, olha, vai ter concurso pro Estado, né, e ele não quer fazer. Eu falei, pô, mas concurso para Estado, e estudar, e é muito difícil, é complicado, tá? Eu fiquei meio assim, eu nem ia fazer. Mas daí, tá vendo, esse foi o chamado. Daí eu resolvi, eu primeiro fiquei, né, indeciso, e depois eu falei, não, vamos lá, vamos ver qual é que é. E daí na outra fase, na quarta fase, eu conheci um mundo completamente diferente. É o que acontece na jornada do herói. E a jornada do herói, gente, acontece em todos os filmes. Isso que é bacana. Vamos supor, Star Wars, tá? Guerra nas Estrelas, que tem o Luke, né? E daí ele vai receber um chamado, aparece um mestre, né? E fala para ele, olha, você tem que seguir em frente, sair desse planetinha e virar um Jedi, né? Pô, olha, né? Ele primeiro fica com medo, mas daí ele vai. Ele ouve o chamado e vai conhecer um mundo novo. E aquilo que ele conhece, né? Tudo novo. Também no filme Senhor dos Anéis, é a mesma coisa, tem um mestre que é o Gandalf, que aparece e fala pro Frodo, né? Olha, pega o anel e vai, né, para a missão. Ele fala, não, eu tenho medo, né? Eu não tenho cacife para isso. Eu sou um Zé Ninguém, olha, eu sou um anãozinho e, pô, como que eu vou, né, fazer tudo isso no meio de tantos cavaleiros, né, de tantos caras grandes, né, monstros? Não, você tem que levar o anel. E, pô, ele fala de jeito nenhum. Daí ele pensa bem, daí ele vai. Depois que recebeu o chamado, vai, continua e vê um mundo completamente diferente. E daí tem várias outras missões. E durante a jornada, ele vai recebendo ajuda, apoio, ensinamentos de outros mestres. Um passa lá, dá um negócio para ele, uma arma mágica, uma capa mágica, e assim ele vai andando. E vai se tornando um herói cada vez mais forte, entendeu? Quer ver um outro filme? Tem o Matrix. O Matrix também. O Neo tá lá no computadorzinho dele, quietinho, tal. De repente aparece uma mensagem: "Ô, você quer sair dessa vida?" Ele fala: "Porra, quem é você?" Não, você quer sair dessa vida ou não? Vai ficar a vida toda aí, né, nesse computador, numa baia, né, trabalhando sem parar? Daí ele fala, para com isso. Daí chega à noite na casa dele, ele pá, outra vez a mensagem. Daí ele fala, não, vamos ver qual é que é esse barato aí. Entendeu? Primeiro ele está naquela vidinha dele, daí ocorre o chamado, e do chamado vai a decisão que ele vai seguir em frente. E durante toda a jornada dele, você vê que ele vai se adaptando, vai aprendendo, vai se ligando no que acontece e vai adquirindo força. A mesma coisa, gente, na vida da gente, tá? A vida é assim, a gente toda hora recebe um chamado, tá? Por isso que a jornada do herói é legal, é por isso que eu sempre falo, ó, segue a jornada do herói. E 12 passos, e isso daí você encontra em qualquer lugar, compra um livro. Ele fez uns livros, uma porrada de livro, entendeu? Ele fez O Herói de Mil Faces, escreveu O Herói de Mil Faces, o poder do Mito, a própria Jornada do Herói tem esse livro. Pô, mas tem uma porrada, tem um monte mesmo. Procura saber, Joseph Campbell, tá? O cara é sensacional, tá? Então, vale a pena, porque daí você vai começar a falar, pô, né, esse negócio é interessante. Eu vou começar a seguir, né, por uma ordem na minha vida. Porque é legal, porque a gente anda, né, vamos começar agora com o louco. A gente anda como ele, né?
olha para cima, vê, não sabe o que vai fazer amanhã, depois da manhã, né? E aí? Né? E a gente também vai encontrar nele, gente, né, toda essa parte hermética, que é legal. Principalmente o princípio da causa e efeito. Olha a bagaginha dele aqui, ó. Tá vendo? Essa bagagem, quando ele vem, né, vamos supor, falar em termos de reencarnação, tá? Vamos supor, ele reencarna aqui. Nessa bagagem, ele vai trazer muitas coisas que ele aprendeu da outra vida. Vamos supor, ele chega aqui, ele vai ter uma outra personalidade, vai estar com uma personalidade, vai estar com todo um trejeito de vida, né, vai ter uma natureza diferente dele. Você não vê que cada família, né, que a gente vê, todos os irmãos são diferentes um do outro, cada um tem uma personalidade e são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. A mesma coisa ele carrega aqui, tá? Essa parte ele traz desde lá de trás, desde quando ele começou a trilhar, tá, a jornada dele como ser humano. Tá? Ele se tornou, né, veio como um espírito, se tornou um humano e vai fazendo tal, toda essa trilha, ele vai caminhando. Se numa vida ele foi muito medroso, ele vai ter que voltar novamente para adquirir coragem, né, para lidar com a vida, para enfrentar a vida. Porque, gente, enquanto a gente não resolve todos os problemas, esses pepinos todos que aparecem na nossa vida, o que acontece? A gente vai deixando, gente, não adianta. Vai, mas volta. É o ciclo, entendeu? E ele faz o ciclo. Apesar que dentro aqui não é só o karma, tal, essas coisas que ele traz o conhecimento também. Você não vê que tem muita gente que tem uma praticidade para fazer qualquer coisa? Ou então tocar violão, tocar guitarra, tocar piano. É uma facilidade tremenda para fazer pintura. Aí, eu nunca fui numa escola de artes, entendeu? Eu até tentei ir, acho que eu fui uma semana, mas eu não gostei. Porque eu não gostei da técnica. Usar técnica para mim não adianta, sai tudo errado. Tá? Se eu for fazer um rosto com a técnica, sai errado. Eu tenho que fazer no olhômetro mesmo. Então, para mim, todos os desenhos que eu faço, pinturas que eu faço, é tudo assim, no olho. Pá, deixa eu ver, tá ficando bom, tá, não tá. Então é isso é um dom. É uma pintura minha aqui atrás, olha aí. São dois dragões do I Ching, né? A águia, Lagash, aqui em cima, que é do grau 33 da maçonaria, tá? O Yin Yang e os dois dragões, que eu sempre falo, né? O equilíbrio, dualidade, tá vendo como é importante? O equilíbrio, a lei do equilíbrio. E aqui, ó, eu usei cores quentes e aqui cores frias, tá? O ativo e o passivo. E é a mesma quantidade de tinta para os dois. Tanto tinta ativa como passiva. Viu que legal? Então é um treinamento que eu faço. Então quando eu aprendi o hermetismo, eu falei, deixa eu começar a trabalhar o hermetismo em cima das pinturas que eu faço. Entendeu? Começar a fazer isso, treinar isso, vivenciar isso, vivenciar todas essas forças. Eu utilizo as forças na minha pintura. Entendeu? Então, isso já é um aprendizado. Estou enchendo minha bagaginha aqui. Ó. Tá vendo? Encho minha bagagem e vou embora. Na outra vida eu já venho, né? Pá, quem sabe, um artista aí de primeiro. Porque isso daqui é hobby. Mas quem sabe eu volto aí. E tá vendo? E uma coisa muito legal que ele tem também na vida, né? A gente tem, é a intuição. E colocaram um cachorrinho, olha, que bonitinho, né? Para segurar. Ele, como está olhando para cima, ele não sabe se vai cair num abismo ou não. Tá? Tá vendo ele olhar para cima? Então, e se ele cair num abismo? E se ele tropeça numa pedra? Então, o cachorrinho está aqui para alertar ele. Opa, para aí, você vai cair. E colocaram justamente um cachorro, né? Como um amigo, como uma intuição. Nosso melhor amigo aqui na matéria é um cachorro, é lógico. Mas dentro da gente é a intuição.
Eles definiram bem a intuição, né? O nosso anjo de 4 patas aqui, cachorrinho. Então, e é esse louco. E aí ele vai andando pela vida. E o louco, gente, como eu já falei, é em todas as jornadas. Toda jornada que você for fazer, inicia pelo seu louco, né? Pelo seu andarilho, e se preenche de conhecimento. Busque conhecimento. Conhecimento é muito bom. Não importa, leia livros, veja o que você quer, satisfaça a sua vontade, que seja feita a vossa vontade. E vontade, gente, não é só vontadinha de comer chocolate, estou com vontade disso, tô com... Não, vontade tem um aspecto maior na mística, no hermetismo, tá? Vontade, tanto é que Aleister Crowley, né, ele falava sobre a vontade, esse mistério, né, que é a vontade. A vontade é a nossa vida em si, que seria o que a gente mais gosta de fazer. Então começa a ver o que você veio fazer aqui, que livros você gosta de ler, sabe? Que filmes você gosta de assistir, que coisa, vai percebendo isso dentro de você, essa vontade que tem dentro da tua alma de fazer alguma coisa assim, puxa, eu queria tanto ser um arqueólogo, queria tanto ser um oceanógrafo, e aí por diante, sabe? Vê o que você gosta lá dentro da tua alma. E, gente, nunca é tarde para começar, tá? Vai fundo, o louco, somos todos nós. E ele está aí, o importante é andar e ir atrás. Tá vendo? Ele vai atrás. Ele é exemplo. Ele é exemplo, ele está indo atrás, somos nós para chegar aqui, ó, na carta do mundo. A carta do mundo, gente, é a totalidade, é o eu superior, é o eu maior nosso. Tá? Então a gente tem que caminhar e seguir sempre aqui, ó, em direção a ele, ao nosso eu superior. Tá? Ter ele como exemplo, ter ele como espelho, porque ele é o bambambam. A gente ainda não está pronto, está cruzinho, está cru. Então a gente precisa trabalhar isso. Toda jornada que você for fazer, põe a sua jornada e vai indo. E, gente, e é isso aí. Eu vou falando carta a carta durante os vídeos que eu for fazendo, tá? Primeiro foi o louco aqui, depois vai vir o mago, a papisa, a imperatriz, e eu vou dando um toque conforme for, né? Assim, porque como o louco, ele começa no princípio da causa e efeito, daí vem o mago, que já entra no mental, ok? Que é a parte hermética, né? Que é o princípio mental, ok? Então valeu, gente. Tudo de bom para vocês, legal? Uma ótima noite, bons sonhos, ok? Se der, sonha com as suas mãos, ok? Um exercício legal. Tenta sonhar, antes de dormir, fala assim, eu vou sonhar com as minhas mãos, e mantenha a atenção nela. Isso é um aprendizado para controlar os sonhos, ok? Beleza, então. Gente, vamos que vamos. O próximo vídeo vai ser o mago, e jamais desistam, hein? Força e honra para vocês, sempre, tá? Muita força mesmo. Tchau, tchau. Beleza.